Tudo bem, turma? O nosso trabalho é em base do livro Letramento Digital, Aspectos Sociais e Possibilidades Pedagógicas, do capítulo 7, Contribuições das Teorias Pedagógicas de Aprendizagem na Transição do Presencial para o Virtual. Pierre Levy é filósofo, sociólogo e pesquisador em ciência da informação e da comunicação e estuda o impacto da internet na sociedade. E ele diz o seguinte: numa perspectiva mais teórica, podemos observar que os dispositivos informáticos possibilitaram o surgimento de um terceiro e um novo polo do espírito, marcado pela interação com as ideias nascidas da coletividade, por meio de hipertextos estabelecidos nos novos suportes informáticos de mediação, em oposição aos polos de espírito primário, baseado na oralidade, e secundário, baseado na escrita e na imprensa. A tecnologia, os meios eletrônicos, dispositivos informáticos e, entre outros, possibilitaram um novo meio de aprendizado ultimamente. Muitos questionamentos atuais envolvem a determinação de como essas tecnologias de interação online podem efetivar e garantir o sucesso dos programas formais da educação. Segundo o texto, há um fato material a ser aproveitado nas teorias pedagógicas que se estabeleceram nos estudos nos ambientes presencial da educação, sendo uma delas a qualidade da interação, havendo bastante interesse de aprendizagem espontaneamente das chamadas comunidades virtuais. Os pontos em que se observa grande mudança nesse meio são socialização e colaboração, meio e contexto, construção e significado. Oi, eu sou a Gabriela, vou falar sobre a socialização e colaboração. Nos ambientes presenciais, a socialização que acontece decorre de circunstâncias que são permitidas pelo convívio e pelo compartilhamento dos espaços físicos. Já nos ambientes virtuais, as socializações são menos devidas a acontecimento como nos ambientes presenciais. A aprendizagem colaborativa é uma atividade onde quem participa constrói cooperativamente um modelo direto de conhecimento. A partir do ponto de vista construtivista, os resultados do processo de modelagem é muito importante, sendo que não é apenas o modelo em si, mas a apreciação e experiência que se adquire ao mesmo tempo em que se articula-se, se organiza e se avalia criticamente o modelo através do desenvolvimento. Portanto, o processo colaboratório deve ofertar atividades onde participantes submetem a qualquer parte de um modelo. Assim, ambientes devem ajudar os participantes a se expressar, elaborar, compartilhar, entender e melhorar suas próprias criações, fazendo com que ele pense no seu próprio pensamento. Alguns teóricos reforçam essa interação social, destacando a teoria de desenvolvimento social de Vygotsky e a teoria do aprendizado social de Bandura. E um dos maiores referenciais teóricos de Vygotsky é fundamental e que desempenha a interação social no desenvolvimento da cognição. Ele fala que qualquer função no desenvolvimento cultural da criança aparece duas vezes. Primeiro no nível social e após no nível individual. Primeiro entre pessoas, o interpsicológico, e então internamente a criança, o intrapsicológico. Isso se aplica igualmente à atenção involuntária, à memória lógica e à formação de conceitos. Todas as mais altas funções se originam de relações reais entre indivíduos. Outro aspecto da teoria é sobre a ideia de que o potencial de desenvolvimento cognitivo é limitado apenas para certa extensão em um momento, que é chamado de Zona de Desenvolvimento Proximal, a ZDP. O desenvolvimento pleno potencial depende da interação social e a gama de habilidades que podem ser adquiridas com a tutoria de alguém mais experiente ou pela colaboração com pares excede aquilo que pode ser conseguido por meio de esforços solitários. Então, nessa perspectiva, o que Vygotsky diz pode ser aplicado à interação continuada em ambientes virtuais,
na medida que se fornece contínua exposição a diferentes pessoas com níveis diversos de desenvolvimento cognitivo, extrapolando o universo possível de interações dos espaços tradicionais de aprendizagem. Também tem a teoria de Bandura, que é a teoria do aprendizado social, que ela ressalta como é importante a observação e a modelagem dos comportamentos, atitudes e reações emocionais dos outros. Para ele, o aprendizado seria excessivamente laborioso, quase prejudicial, se as pessoas tivessem que se apoiar puramente nos efeitos das ações para orientá-los como agir. Nessa teoria de Bandura, ele explica o comportamento humano em termos de interações contínuas e recíprocas entre influências cognitivas, comportamentais e ambientais. Entendemos dessa teoria que os participantes dos grupos de aprendizagem cooperativo, como os em alguns ambientes online, pode se beneficiar a partir da observação e da convivência um com os outros. Meio e contexto. Os modos construídos pelos participantes nos meios virtuais da interação são, em grande parte, concordantes com seus próprios referenciais simbólicos, estilos cognitivos e interesses. Com isso, Vygotsky defende o papel do aprendizado da linguagem dos contextos socioculturais para o desenvolvimento do indivíduo. Inicialmente, esta objetivaria a comunicação, mas também possibilitaria o aflorar do diálogo interno, que se torna a base da abstração reflexiva, embora o autor deixe clara a dissociação geral entre o pensamento e a linguagem. Por meios eletrônicos de comunicação assíncrona, onde, com teorias de ideias textuais, a leitura do que se escreve é uma maneira de abstração reflexiva, que é apresentado ao sujeito de forma mais concreta. A partir do processo de tradução, durante a escrita das próprias ideias, antes do envio das mensagens, promove ao indivíduo a reflexão sobre o próprio pensamento. Assim, ele tem a oportunidade de reestruturá-lo. Segundo Vygotsky, para compreender a fala de outrem, não basta entender suas palavras, temos que entender seu pensamento. E talvez seja mais fácil compreendê-lo por meio de palavras escritas se, ao escrever, o emissor tem oportunidade ampliadas de reflexão. Para entendermos a importância do meio e do contexto no processo de aquisição de conhecimento, podemos ressaltar as contribuições de Carl Rogers com sua teoria do aprendizado experimental. Ele distingue dois tipos de aprendizado: o cognitivo, que segundo ele tem significado na ótica do aprendiz, e o experimental significativo. O primeiro corresponde ao conhecimento acadêmico, como o aprendizado de vocabulário e de tabelas de multiplicação. E o último se refere ao conhecimento aplicado que se direciona para as necessidades e o desejo do aprendiz. De acordo com Rogers, as qualidades do aprendizado experimental são vivas, tendo um pleno envolvimento pessoal, toda a definição do momento inicial do processo do aprendiz e como efeito penetrante permanente, e equivale a um processo de mudança e crescimento pessoal. Ele entende que todo ser humano possui propensão natural para o aprendizado e o papel do professor é facilitá-lo, o que inclui proporcionar um clima positivo para o aprendizado, esclarecer os propósitos dos aprendizes, organizar e tornar disponíveis recursos de aprendizado, balancear os componentes intelectual e emocional desse aprendizado e compartilhar sentimentos e pensamento com os aprendizes, mas sem dominação. Para ele, o aprendizado é facilitado quando o aprendiz participa completamente do processo de aprendizado e tem controle sobre sua natureza e sua direção, e quando é primariamente baseado na confrontação direta com problemas práticos, sociais, pessoais ou de pesquisa. E a autoavaliação se torna o principal método de avaliar o progresso ou o sucesso. A teoria do aprendizado situacional, de Jean Lave, fala que o aprendizado sempre ocorre em função da atividade do contexto e da cultura onde ocorre ou se situa. Nesse sentido, isso é constatado com a maioria das atividades em sala totalmente descontextualizado de situações concretas. A interação social é um componente crítico do aprendizado situacional. Nele, os aprendizes ficam envolvidos em comunidades de prática que portam certas convicções e definem comportamentos a serem adquiridos. A partir daí, assumem um papel de expert, tornando-se referências no meio. Nesse sentido, o aprendizado ocorre de maneira não intencional, não deliberada. O aprendizado situacional ou situado tem antecedentes no trabalho de Vygotsky, aprendizado social.
E seus princípios são o conhecimento, que precisa ser apresentado em contexto autêntico, isto é, em caso não seja dissociado da prática e da ecologia do meio, e o aprendizado requer interação social. Boa noite, meu nome é Maria Júlia. Eu vou falar a construção e significado. A aprendizagem significativa são atividades de participação e colaboração, que deduz a troca e exclui a passividade dos envolvidos, incentivando os processos de construção significativa de conhecimentos. Os teóricos ressaltam: a teoria do subsensório de Azubel diz respeito de como as pessoas aprendem grandes informações no ambiente escolar e tem exercido enorme influência na educação. A premissa fundamental de Azubel baseia em um modelo construtivista dos processos cognitivos humanos, ou seja, a premissa fundamental de Azubel é ilusoriamente simples, é quando o aprendizado significativo acontece quando uma informação nova é adquirida a um esforço por parte do aprendiz. A contribuição do teórico Jerome Brunner fala sobre o fato de que o aprendizado é um processo ativo, no qual os aprendizes constroem novas ideias ou conceitos baseados no seu conhecimento atuais ou prévios. A sua teoria se assemelha à dos subsensores de Azubel. No seu quadro teórico com contribuições, o professor deve tentar encorajar os estudantes a descobrir premissas por si só. Deve-se encorajar em um diálogo ativo, como a maréltica socrática. A função do professor é dar informações para um formato de entendimento do aprendiz. Aqui eu vou falar sobre o processo de ensino do Brunner e os quatro maiores aspectos: a predisposição para aprender, a forma como um corpo de conhecimento pode ser estruturado de forma que possa ser mais facilmente recebido pelos aprendizes, as sequências mais efetivas nas quais apresenta o material, a natureza e ritmo de recompensa e punições. Aqui ele cita os seus quatro maiores aspectos do seu processo de ensino, da sua visão de ensino. Me chamo Ariadne e vou dar continuidade ao conteúdo. Vou falar sobre uma síntese das teorias e a aplicabilidade da PRIX. As teorias são corroboradas pelas observações práticas. Durante a convivência no espaço da interação, Vygotsky e Bandura podem destacar a importância do meio como incomparável provedor das situações de encontros sociais, caracterizados pela diversidade que promove o aprendizado e a modelagem comportamental. Para Vygotsky, a linguagem pode nos oferecer muitos insinuantes relativos a formações como os espaços síncronos e assíncronos do ciberespaço. De Brunner e Azubel destacamos a importância oferida aos conhecimentos prévios e ao processo de construção ativa dos conhecimentos por parte do aprendiz. O perfil desejado dos alunos, como sugerido em suas teorias, é dos participantes dos espaços eletrônicos da interação. Quanto mais nesses últimos incorporam as características que promovem aprendizado significativo, melhores são os desempenhos relativos do aprendizado dos participantes. Lave e Rogers fornecem elementos para uma compreensão nítida da conexão entre aprendizado e o contexto onde está se dá contribuição mais do que adequado. Enquanto se pretende avaliar como aprendizado se dá uma comunidade, pode ainda citar Jean Piaget como uma epistemologia genética que fala dos processos de adaptação e assimilação ao meio. A sua teoria perpassa, de certa forma, alguns das apresentadas, sendo que talvez esses devem a Piaget. A fundamentação teórica e a primazia na explicitação das dinâmicas da interação.
De qualquer forma, considerando que seus resultados são contemplados no qual foi exposto após a consideração dessa teoria, compreender componentes-chave do aprendizado, escolhendo para os ambientes e espaços eletrônicos na interação, e essas características são abordadas no estudo das dinâmicas das comunidades virtuais, aprendizados colaborativo, onde alguns exemplos reais serão detalhados. Conclusão: consideramos que a experiência prática somente indicada nesse texto nos permite colaborar com as teorias das várias concepções pedagógicas apresentadas, quando levamos em conta o aspecto do meio, contexto e colaboração, construção e significado de ambiente virtual de aprendizagem, seja desta forma ou não formais, a característica única em relação ao meio virtual, ao contexto diferenciado do percebido do espaço presenciais e implicação do alcance e a qualidade das interações sociais. Os aumentos da possibilidade da colaboração e a decorrer da construção significativa de referência nos permite especular sobre um novo horizonte ou, a menos, um horizonte paralelo para a educação. A impressão que resta é a de que não é necessária uma nova pedagogia para o trabalharmos. É a aprendizagem em ambiente de comunicação mediada para o computador, uma vez que podemos contar com grande parte das orientações presentes nessa linha, existe algumas das quais apresentadas nesse trabalho que se baseia nas interações entre aprendizes e docentes a partir da experiência presenciais. Precisamos sim reconhecer a validade das dinâmicas e das novas estratégias aplicadas ao ambiente virtual, para maximizar os benefícios potenciais que se arvigam. Não restam dúvidas sobre a qualidade da aprendizagem que ocorre no ambiente virtual, onde a socialização, o contexto e a interação permitem a construção significativa de referências particulares, numa configurações dificilmente alcançadas pelo espaço tradicionais de um ensino de aprendizagem, se torna de forma isolada. Esse foi nosso trabalho, espero que vocês tenham gostado e espero que tenham entendido também. Obrigada.